O seminário numa ideia de ampliar mesmo e enriquecer as discussões sobre as questões de sexualidade e gênero. Eu queria chamar a Priscila para falar um pouquinho mais do seminário. Obrigado. Alô? Oi. Bom dia, gente. Fico muito feliz de todos estarem aqui. Agradeço a presença de todos. Sei que é um horário ingrato, mas acho que vale a pena. Eu queria chamar aqui Princesa Ricardo. Bom dia a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês para dividir um pouco das estranhices que eu tenho feito artística, ativista e militantemente, se é que a gente ainda pode usar essa palavra para descrever esse tipo de coisa que eu faço. Vocês podem me chamar de Princesa Ricardo, de Ricardo Marinelli, de Princesa, de Bichona, de Viadão, de Baitola, de Mordefronha, de Hello Kitty. Nenhuma dessas denominações vai me ofender, porque eu não tenho nenhum problema com a pessoa que eu sou e a pessoa que eu quero ser. Então, e tenho me apropriado discursiva e poética e politicamente dessas denominações. Eu costumo dizer que as pessoas descobriram a minha orientação sexual muito antes de mim mesmo, né? Quando eu tinha 3, 4 anos, as pessoas já apontavam para mim e diziam que eu era viado sem que isso determinantemente fosse uma realidade. Quer dizer, só porque eu brincava muito de boneca, brincava de cabeleireiro, brincava muito de cabeleireiro, as pessoas já se sentiam no direito de fazer essas denominações. Então eu cresci aprendendo a entender que eu é que preciso olhar para isso de uma maneira diferente. Eu é que preciso entender e devolver isso que essas denominações que a princípio são carregadas de N pejoratividades. Como é que eu devolvo essa pejoratividade com potência, com orgulho, com tesão pela vida, pela pessoa que eu sou. Sempre precisa desse preâmbulo, porque vocês vão perceber eu falando de mim mesmo usando no artigo feminino, no masculino, e depois as pessoas vêm conversar comigo e não sabem direito como se referir, e não tem problema. No meu caso, especificamente, você pode ficar bem à vontade para perguntar do jeito que você bem quiser. Eu vou pedir, Priscila, não sei, se o nosso porque eu estou querendo aproveitar mais do que a minha meia hora. Se isso for, né? Então, se o nosso colega chegar, você me avisa e eu readequo a situação. Bom, a proposição que me foi feita era para pensar, então, gênero, cultura trans e ativismo social. E aí, eu costumo, quando me convidam para uma situação como essa, eu costumo me preocupar com ser bem específico da proposta que me foi feita, né? Senão a gente acaba sempre ou falando as mesmas coisas ou não respondendo a uma demanda específica. Então, eu tentei olhar para esses três campos para produzir essa fala performativa que eu tenho para oferecer para vocês hoje. E aí é importante fazer essa ressalva, né, que eu só consigo fazer isso, eu só posso fazer isso a partir dos meus olhos e, portanto, dos olhos de um artista. Então, antes de ser qualquer outra coisa, eu me sinto um artista. Então, eu gostaria que vocês entendessem essa dimensão também. O filtro que eu faço para falar de gênero, o filtro que eu faço para falar de ativismo social, o filtro que eu faço para falar de cultura trans é um filtro artístico, porque é de onde eu venho, é com o que eu trabalho, é do que eu tenho mais propriedade para falar. E não qualquer trabalho, né? Então, eu costumo dizer que a gente tem se habituado a lidar com as coisas de uma maneira muito generalista, né? Olhar para as coisas de uma maneira muito ampla e genérica. Genérica mesmo. Tendendo a generalizar as coisas. E eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso a partir daquilo que me é matéria, daquilo que me é concreto, né? Vou inverter um pouco. A proposta que foi feita foi gênero, cultura trans.
e ativismo social, mas eu preferi começar falando então, eu vou fazer isso tudo a partir de um filtro que é a arte, mais a arte que eu tenho produzido. Como que essas questões têm ressoado no meu trabalho e como que eu posso usar o meu trabalho para conversar com vocês sobre ativismo social. E aí eu fiquei me perguntando, né, o que eu mais tenho me sentido provocado nos últimos tempos em relação à ideia de acho que a gente podia apagar uma dessas luzes, pelo menos elas apagam todas juntas ou não? Não, acho que assim tá bom, né, gente? Essa aqui também. Acho que se a gente conseguisse apagar essas 4 aqui seria lindo. Essas 4 aqui da frente, só para as imagens fazerem sentido. A gente vive hoje uma situação que assim, que também, para mim, é uma pasteurização do que significa o ativismo, né? Se a gente pensar no ativismo como uma ação concreta que pretende, em alguma medida, ser incisiva para alteração de alguma situação da organização social, né? Então, uma ação concreta que, em alguma medida, visa alterar alguma coisa na organização social. A gente vive hoje uma pasteurização disso. A gente vive o que eu quero dizer é que existem muitos discursos espalhados por aí de ativismo social, muitos grupos que se dizem como ativistas hoje, muitas ações que se organizam e que reivindicam para si mesmas esses nomes, mas e que eu fico me perguntando o tempo todo o quanto que isso realmente tem sido ativista. Eu militei em alguns movimentos, eu posso falar que eu militei concretamente no movimento LGBT durante alguns anos e no movimento negro, e eu sinto que hoje a gente está vivendo quase um platô dessa. A gente precisa reinventar, inclusive, o que significa ser movimento social, reinventar o que significa ser ativista, porque eu digo que a violência é que nem bactéria. Quando você começa a desenvolver um antibiótico para combater a bactéria, quando você termina de desenvolver ele, a bactéria já se ressignificou, o DNA dela já mudou e aí aquele antibiótico já não serve mais. E o que eu sinto é que a violência, ela, em alguma medida, ela tem incorporado, ela tem engolido o ativismo em alguma medida. No sentido assim, a gente vê hoje, sei lá, a gente vê uma burguesia reacionária se sentindo ativistas, assim, em linhas bem concretas, em palavras bem concretas. A gente vê, porque existe uma incorporação de discurso, existe enfim, uma superficialidade no que diz respeito à própria ação e ao fim da ação que tem mais prejudicado do que ajudado. E aí eu tenho tentado lidar com essa dimensão, pensando mesmo em como que uma saída para um ativismo que desse uma resposta para esse momento que a gente vive, para mim passa pela poesia, passa pelo terror e pela poesia. Eu tive a infeliz possibilidade de, em 2009, perder 2 amigas muito especiais, 2 amigas transexuais de Curitiba. Eu sou de Curitiba, para quem ainda não percebeu o sotaque. Elas estavam trabalhando na rua e um carro, para quem não sabe também, Curitiba é uma das cidades com o maior índice de violência contra a população transexual do país. E não só contra a população transexual, mas é uma cidade com resquícios concretamente fascistas e nazistas, organizações criminosas nesse sentido, enfim. E elas estavam trabalhando na rua, um carro preto para, 2 portas se abrem e cada um, com dois homens saem dentro dela com um balde de ácido e jogam nelas. As 2 são levadas, claro, tardiamente ao hospital. Por questões burocráticas, elas demoram muito tempo para serem atendidas e, enfim, uma com quase 80% da pele queimada, outra com 60%. As 2 ficaram
nessa condição durante 10 dias, até que vieram a falecer por conta de, né, desse conjunto de violências. E nessa época eu estava trabalhando numa peça nova e eu não conseguia fazer nada nessa época. Assim, eu ia para o estúdio e a única coisa que eu conseguia fazer era ficar deitado no chão. Tudo que eu fazia parecia, tudo que eu estava fazendo naquele momento parecia nada, parecia brinquedo, parecia mentira perto dessa violência, perto dessa situação, perto da minha impossibilidade de agir diante de uma situação tão violenta como essa. E aí eu comecei a rastejar na sala, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. E aí, com essa situação de movimento, dessa impossibilidade, na verdade, nasceu esse trabalho aqui que eu chamo de Não Alimente os Animais, porque assim, tem a ver com essa... que para mim é em alguma medida a minha síntese, a minha possível resposta ativista, se é que a gente pode falar assim, só para falar assim, essa situação, né? Que assim, a gente vive então, que contexto é esse? Assim, uma população não sei, eu conheço um pouco da realidade aqui do Rio de Janeiro, mas sei que é um pouco diferente da minha, mas existem muitas parecências, muitas coisas que conectam as realidades no sentido do tratamento a essa população. Então o que a gente tem? Essas figuras, elas têm lugares geográficos da cidade que é possível que elas habitem, que existe uma permissividade, que assim, a gente sabe onde é que a gente vai poder, onde é que a gente pode encontrar, e em alguma medida existe uma permissividade para esses lugares, existe uma sazonalidade também de tempo, né? Assim, não é durante o dia, você não encontra essas figuras durante o dia, é sempre durante a noite. Enfim, não é em lugares de grande circulação de pessoas, não é em grandes centros comerciais. E aí eu queria jogar com isso, eu queria colocar esse corpo, então é isso. Na verdade, o trabalho é eu rastejando por algumas quadras desse jeito aí. E aí tem isso, né? Tem uma coisa também que só me foi possível chegar a uma conclusão concreta a partir do momento que eu assumi, que eu construí para mim mesmo a figura da princesa, é que eu tenho chamado de tratamento zoológico, que as pessoas dão a esses corpos, né? Esses corpos são olhados de uma maneira tão exotizante, com uma ideia de exuberância tão agressiva, que para mim, em alguma medida, é a mesma relação que se estabelece com os animais quando a gente vai ao zoológico, por exemplo. Então, às vezes, nessa figura aqui, eu percebo a diferença de uma pessoa que vem, posso tirar uma foto com você? E realmente está tirando uma foto comigo. Como tiraria com você, com qualquer outra pessoa? E quando a pessoa vem, posso tirar uma foto com você? E fica assim, na frente da foto, como se estivesse tirando uma foto do lado da zebra, como se estivesse tirando uma foto do lado do macaco, sabe? Assim, olha como isso é legal, até cheguei bem pertinho aqui desse bicho, saca? Enfim, e aí tem essa... então nesse trabalho aí eu também estava tentando lidar com essas coisas, e eu tenho uma corrente amarrada, simples assim, né? Uma corrente amarrada no pé, essa placa, que é a placa de zoológico, escrito: por favor, não alimente os animais. Que é essa placa que tem no zoológico para você não dar comida para os bichos, né? Eu tive a oportunidade de fazer em algumas cidades, e é muito louco, é uma situação muito, muito significativa, assim, porque primeiro que as reações são muito distintas, passam da repulsa, do nojo, do medo, até realmente, assim, teve uma situação em Fortaleza que um cara, ele pegou uma pedra, metade de um paralelepípedo, amarrou numa camiseta e bateu nas minhas costas com a pedra. Teve situações, deixa eu ver se tem uma foto aqui, acho que tem uma foto dessa, isso aqui é São Luís do Maranhão. As cidades anteriores eram todas cidades do Paraná, Curitiba, e cidades do interior do estado.
aqui em São Luís a gente teve uma situação muito bizarra, porque um pastor parou em cima de mim e falou assim, literalmente, e começou assim a fazer uma, sei lá, não sei nem como, não sei os termos corretos, não quero correr em erros, mas estava ali querendo tirar o demônio do meu corpo, porque a ideia era essa, e transformou a minha situação performática ali na performance dele, e aí eu ali no chão, rastejando sujo, assim, claro, é chão, né, é rua, então chega uma hora que eu tô assim, cheio de cuca de cigarro, uma coisa, então, isso aí também em São Luís, a ideia, claro, sempre gera uma, e tem, isso fica muito claro, nessa área fica muito claro, assim, essa coisa do zoológico, do animal mesmo, né? Não é mais pessoa, sabe? Do jeito que tá aí, não é mais pessoa. Então, as pessoas tratam de um jeito que é como se, enfim, como se não fosse mais pessoa. Mas, claro, tem também, também não gosto, tem que dizer que também não é só isso, né? Teve uma outra ocasião muito bonita que eu estava fazendo numa cidade interior também, e eu vi uma senhorinha longe, assim. Ela ficou olhando, ela ficou vendo rastejar, tipo, ela estava de um lado da rua, eu estava descendo o outro lado da rua, ficou um tempão me acompanhando, e quando eu cheguei perto, ela pegou uma garrafa d'água, foi bem devagarinho assim, se colocou, eu estava vindo de cá assim, ela colocou a garrafa, fez assim de costas, assim, do tipo, nem estou vendo o que está passando, eu peguei a garrafa d'água e ela foi me acompanhando, assim, como... nitidamente querendo me proteger de algo que pudesse acontecer, mas assim, fazendo de conta que nada estava acontecendo. Enfim, coisas que também acontecem. Eu acho que o trabalho é sobre isso, sobre tensionar o que as pessoas, o que você quer ver nesse corpo ali, sabe? O que você quer ver? Você quer ver o demônio? Você quer ver a bicha louca que escolheu ser estranha? Você quer ver o artista louco? Você quer ver o quê? E aí reivindica muito a presença das pessoas concreta, né? E aí pra mim, gente, hoje eu sinto assim que pessoalmente e no que eu tenho tentado estudar a respeito do que significa ser ativista hoje, passa por isso, passa por oferecer para as pessoas uma condição de refletir sobre aquilo que elas pensam a respeito de uma questão, de oferecer essa condição concreta. Então é isso, eu vou lá e faço o quê? Eu rastejo e reivindico de você, e aí deixo você ser, porque assim, o que aconteceu? No dia que o cara me deu uma pedrada, eu tive que me levantar do chão porque as pessoas que estavam em volta iam matar ele, na verdade, porque assim, virou uma situação de violência. E aí, então, como que você... Eu tenho certeza que ele também teve que refletir a respeito, ele também teve que lidar com o fato de ter me dado a pedrada. Não que eu queira ser levando pedrada por aí, mas eu educar as pessoas, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que existe, para mim hoje é isso, é sobre engajar as pessoas. É mais sobre me engajar para engajar as pessoas do que literalmente ensinar, não sei, é mais ou menos por aí. É menos hierárquico, menos agressivo e mais agressivo no sentido de ditatorial, né? Menos ditatorial e mais convidativo, ainda que seja bem agressivo. Aí a gente me veio cultura trans, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, cultura trans. Porque, primeiro que a gente está vivendo um momento super rico, não sei como é que é para vocês aqui, mas um momento super rico de como é que de diversidade de discussões mesmo em relação em relação ao que se entende por transexualidade, em relação ao que se entende por transgeneridade. E aí falar de cultura trans assim no singular, a cultura trans me parece uma armadilha muito, muito perigosa, né? Porque existem N formas de a gente entender o que significa isso e N formas de habitar isso. Então, eu vou falar aqui do jeito que eu tenho entendido essa coisa e do jeito que eu vivo ela.
tanto assim na minha vida diariamente, todos os dias, chegando aqui do jeito que eu cheguei com vocês, escolhendo a roupa, escolhendo qual guarda-roupa que eu vou usar, porque agora eu tenho 2 guarda-roupas literalmente completos, inteiros, que assim que eu habito esses 2 lugares, esses lugares transitórios, não só na minha arte, mas também na minha vida. E aí, enfim, agora eu vou chamar 2, assim, fiquei pensando, né, o quão acadêmico que isso poderia ou precisaria ser para a gente poder conversar. E as únicas 2 pessoas que eu vou chamar para conversar comigo aqui, fora eu, é uma socióloga que está agora trabalhando no programa de pós-graduação da UFRN, que é a Berenice Bento. Tem um trabalho que, para mim, um dos mais expoentes na discussão de transexualidade no país. E o que mais me chama a atenção no trabalho dela, que foi muito incidente para mim, para minha vida, para o meu trabalho, é uma ideia que ela vem desenvolvendo de que a transexualidade não precisa ser entendida necessariamente como uma identidade, mas que, em alguma medida, todas nós vivemos a experiência transexual em alguma medida. Primeiro que ela vai dizer que a primeira cirurgia transexual que a gente sofre, que todos nós sofremos, é o momento que a mãe vai lá no médico e ela faz a ultrassonografia, mas mãe, parabéns, é um menino. A primeira cirurgia transexualizadora a qual nós somos submetidos é nessa situação discursiva, quando a mãe sai dali e vai felicíssima na loja de roupas de criança e diz para a vendedora: a vendedora pergunta: o que é o menino? É um menino. E aí é todo um projeto, quer dizer, tudo que tinha de rosa, pink e roxo ficou bem aqui atrás, e todo um projeto de construção de uma sexualidade se inicia, né? Então, e aí isso me entender a transexualidade, essa ideia de transexualizar uma existência, um corpo, uma ação, enfim, de um jeito menos pesado, assim, de um jeito menos determinante, como a ideia de identidade, né? Porque, assim, ou seja, você entender que você pode viver a transexualidade sem necessariamente se entender como uma figura transexual, mudou muito me aliviou muito a existência. Eu acho que isso para mim hoje funciona muito. Então é isso que eu trago da Berenice, essa ideia de que a vivência da transexualidade não precisa necessariamente estar atrelada à identidade, ainda que a gente tenha muitas pessoas que realmente sejam assim, que realmente não habitam, não se interessam por habitar essa situação trans, mas que a transexualidade é uma circunstância pela qual esse sujeito passa para se configurar na identidade de gênero com a qual ele se identifica. Tá. Isso me leva para a segunda figura com quem eu tenho conversado, que é uma curitibana psicanalista, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Letícia Lanz, e que está apontando uma outra conversa dentro da ideia de transexualidade, que é falando da transgeneridade como que está interessada. Então, a Letícia está interessada em discutir essa pessoa, não só essa pessoa que decide não, né? Que nasceu biologicamente num corpo com o qual não se sente à vontade e que pretende e que se interessa por passar por essa reconstrução, essa ressignificação de si mesma para ter um corpo mais adequado com aquilo com a forma que ela se vê. Então, esse é um processo que acho que pode ser entendido como transexualidade no sentido dessa transposição, mas essa figura não se sente à vontade com habitar a trans. O trans no sentido daquilo que é indefinido, daquilo que você não sabe direito o que é, daquilo que não dá, que chamar de mulher e de homem ou de homem não é suficiente mais para descrever, que é o lugar onde eu estou. Eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher, eu me sinto homem, eu me sinto mulher. Essas duas palavras servem para me identificar, mas não são suficientes para me descrever.
Enfim, então a Letícia está desenvolvendo aí, ela está fazendo o doutorado dela agora. Espero que daqui a uns 2 anos eu possa voltar aqui e conversar com vocês com outras informações nesse sentido, no sentido de pensar mesmo a transgeneridade como uma dimensão tão contundente, existencial, ou até mais do que a transexualidade. E aí para mim, falar de transexualidade é falar desse processo, é falar do processo de você construir um corpo, né? É falar do processo de você construir o corpo que você gostaria de ter. E aí eu tenho um trabalho também, que foi o trabalho que eu fiz depois do Não Alimente os Animais, que chama Travesty Queens, que na verdade é uma parceria minha e entre eu e mais 2 artistas. Só um minuto. Se eu falar assim, todo mundo me escuta, né? Eu e mais 2 artistas, um de São Luís do Maranhão, chama Erivelto Viana, que é essa... Ai, tá passando, não é pra passar, gente. Ninguém fala nada. Fica todo mundo bem quietinho. Entre eu e... Essa aqui é a Cíntia Sapequara, Erivelto Viana, que é de São Luís do Maranhão, e Elielson Pacheco, que é de Teresina, no Piauí. E nesse trabalho, o trabalho chama Travesty Queens, e a gente estava interessado em falar sobre isso, pensar o que é esse processo de transformação, né? E aí, de você escolher a figura que você quer ser, de você construir a figura que você gostaria de ser. E aí a gente começou conversando sobre essas 2 figuras mesmo, sobre a travesti, enquanto essa figura que toma essa decisão de passar por todos esses processos que não são nada agradáveis, são processos muito difíceis de modificação corporal concreta, no sentido mesmo de todas as próteses, da hormonioterapia, enfim, todo esse processo. E a drag queen, que é essa figura que é essa overdose do feminino, esse exagero, mas que é uma situação circunstancial e que mais se aproxima da construção do personagem, enfim. Então a gente pegou essas 2 figuras e queria colocá-las para conversar, e que tem tudo isso, né? Tem partindo dessa ideia do ritual de se transformar em alguma coisa, da montaria, né? O que é? E aí o Travesty Queens é fruto então dessa nossa primeira investigação desse... e aí... Esqueci. Lembrei, esqueci. Lembrei o que eu ia falar. E aí uma coisa que eu acho que vale a pena falar dessa ideia da cultura trans, também pensando, né, na cultura trans, a primeira vez que eu, há muitos anos atrás, foi a primeira vez que eu me montei, a hora que eu olhei no espelho, era exatamente a mulher que eu, assim, a periguete que eu tanto abominava, né? Assim, eu escolhi ser aquela figura. E a partir dali, habitar o corpo feminino, habitar também a feminilidade, me fez olhar, me fez ter a oportunidade de olhar para as mulheres de um jeito completamente diferente. Sabe assim, olhar para... passando por N situações, desde tal, o que você acha bonito na mulher que você é, até o jeito que eu sou tratado na rua, o jeito que as pessoas falam comigo quando eu sou uma mulher. E às vezes não é o fato, não é a questão de é um traveco. Não, é porque é uma mulher, é porque
o jeito que o feminino, que a figura feminina é tratada na sociedade é muito diferente do jeito que a figura masculina é tratada. Então, eu posso dizer com muita força que eu adoraria que todo mundo pudesse passar por essa experiência uma vez na vida, pelo menos. De o que significaria você construir para si mesmo o seu homem, construir para si mesmo a sua mulher, levando em consideração passar por esse processo trans de se organizar numa outra identidade. E aí, nesse projeto aí do Travessuins, a gente tem então um laboratório que chama Transperformance Coletiva, que é essa ideia, que as pessoas se inscrevem e vão lá para passar 3 dias conosco nesse trabalho de encontrar a sua própria figura trans, né? Eu ia falar mais alguma coisa nesse sentido. Claro. E aí, isso tudo, é claro, eu tenho uma abordagem de artística que sempre parte do corpo, né? Que sempre parte da fisicalidade como questão. Então, dentro desse laboratório, a gente também tem um momento que tem a ver com a construção porque, olha, passar por essa transformação corporal tem a ver com essas próteses todas, mas tem a ver também com atitude, com o que vem, com o que recheia isso, né? E aí a gente passa por diversas experiências e eu vou dividir um pouquinho dessas com vocês agora. Se o som funcionar. Como é que eu aumento isso? No último, é isso? Pode botar.
Obrigado. Tem a ver... Olha, gente, eu não falei pra ninguém que eu ia fazer essa sujeira. Que tem a ver com isso, com pontos de partida ligados ao corpo sexual. Como que eu estou entendendo como corpo sexual? Como que determinadas vibrações, ou determinadas energias, ou determinados estados corporais podem se transformar em movimento artisticamente falando. Isso pra mim também é uma experiência transexual, é isso que eu tô querendo dizer. E aí, a gente passa para esse último momento. Já tô terminando, tá, Priscila? Priscila. Porque ela me cobrou que fosse meia hora, já passei uns 15 minutos da minha meia hora. Que a proposta que me foi feita, ela fala então, gênero, cultura trans e ativismo social. E pra mim, das três coisas, a mais difícil, a mais tortuosa hoje é discutir gênero. Por quê? Pra mim, 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar essas coisas, a viver essas coisas e, portanto, me preocupar em estudar essas coisas, eu tinha uma quantidade, sei lá, que era 1/1000.000. Não, mentira, estou exagerando um pouco no numeral. Mas a gente tinha uma produção muito escassa, uma produção quase insignificante. Estou exagerando de novo. Mas assim, mas muito pequena em relação ao que a gente tem hoje. E ao mesmo tempo, então primeiro, que hoje é possível falar de gênero de N maneiras, né? A partir de N abordagens, inclusive algumas abordagens profundamente reacionárias, machistas, misândricas em alguns casos, enfim. Então, para mim, falar de gênero hoje eu fico tentando desafiar a um jeito de falar de gênero que seja mais revolucionário. Se é que também a gente pode continuar usando essa palavra. Eu tenho um problema nessa área, eu vou falar com os nossos. Oi? Porque, como eu já falei algumas vezes aqui, eu não me sinto mais só homem, só mulher. E aí a discussão que eu faço de gênero hoje passa por aí, passa por como que a gente consegue superar, falar disso de um jeito, de uma maneira mais a superar esse binarismo, essa potência colocada que binariza mesmo a existência, binariza as possibilidades de existência. Então, hoje para mim discutir gênero é mais do que discutir as violências. Claro que a gente precisa continuar discutindo a violência que as mulheres sofrem apenas pela condição de serem mulheres. A gente precisa continuar entendendo como é que se dão as diferenças entre esses dois gêneros que estão postos aí, binariamente. Mas o que eu gostaria de me desafiar é a como que a gente avança, como que a gente dá um outro passo para entender gênero e identidade de gênero para além dos binarismos, para além de uma situação puta que pariu, para além de uma situação que obrigue, que reivindique de mim essa identificação mais binária. E aí, também tentando associar com o trabalho, né, o que eu tô fazendo agora mais 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Tá bom. O que eu estou fazendo agora artisticamente, o Caio e a Mayara tiveram a chance de ver lá em Curitiba. Eu estou querendo entender assim, o que sobra se eu tirar tudo isso aqui, se eu tirar tudo que está por fora, né? Tudo que está por fora do corpo, tudo que está ajudando a construir a minha imagem, ajudando a construir aquilo que você vê de mim,
ajudando a construir aquilo que você identifica em mim, o que é que sobra? E isso não só na fisicalidade, não só assim na aparência, né? Mas também na construção corporal. Então, esse trabalho ele ainda não tem nome. Eu estou trabalhando nele. Também eu acho que vale a pena dizer, né? Eu sofri um acidente há 1 ano e meio atrás, aí tive que fazer 2 cirurgias bastante complicadas no joelho direito. Então esse trabalho está sendo a retomada da minha fisicalidade aqui. Está sendo a retomada da minha abordagem física mesmo, assim, artisticamente falando. E aí eu estou interessado nisso. Se eu tirar meu olho, se eu tirar minha boca, se eu tirar minha mão, se eu tirar meu umbigo, se eu tirar meu mamilo, se eu tirar tudo isso aqui, o que sobra para você ver? E aí a minha aposta é essa, que ainda assim sobra um corpo sexual, sobra um corpo generificado. Mas não mais esse gênero, essa é uma aposta, essa é uma hipótese, mas não mais esse corpo generificado assim a um homem e uma mulher. Minha aposta é assim, vai sobrar ali sexualidade, vai sobrar ali identidade de gênero, vai sobrar ali uma subjetividade que tem a ver com a tensão entre masculino e feminino, com a tensão entre heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, whatever, mas que não é mais nenhuma dessas coisas sozinhas, isoladamente. Enfim, tá bem inicial ainda. Eu quero muito transformar essas pequenas próteses em próteses mesmo, para incorporar isso no corpo e se transformar em outra coisa que não sejam fitas, que são fitas mesmo, né? Era um ensaio, uma abertura de estúdio num evento lá do coletivo Água Viva, em Curitiba. E aí então uma experiência, mas é sobre isso, sobre como que a gente pode discutir teórica, tecnicamente, artisticamente, militantemente, gênero, sem incorrer nos binarismos e nas polaridades que já não servem mais para explicar todo mundo, né? Não servem mais para explicar todas as pessoas. E aí, para finalizar mesmo, eu acho que também é uma coisa que muito